Olá pessoas, tudo bem? Sentiram minha falta? Não? Desde que o homem sentiu a necessidade de se abrigar, sabemos que as moradias evoluíram muito de lá para cá. E foi vendo alguns vídeos sobre o interior do Nordeste, aquelas moradias bem antigas, que me deu a ideia de fazer esse vídeo falando a evolução das habitações ou das casas. Então se você quiser saber mais sobre isso, fique neste vídeo e simbora! Como sabemos, os primeiros homens eram nômades, ou seja, eles não paravam em lugar nenhum, eles viviam viajando, eles chegavam num local, utilizavam tudo que tinha de recursos ali e quando esses recursos acabavam, eles partiam para outros locais. Aí chegou um momento em que eles perceberam que os animais se abrigavam nas cavernas para se proteger de predadores. Aí eles pensaram assim, putz, a gente pode fazer isso aí também, a gente pode se abrigar nas cavernas para nos proteger da noite e de predadores. E aliás, muitas vezes eles tinham que expulsar os animais que estavam nessas cavernas. E o que ajudou ainda mais nisso foi quando surgiu o fogo, né? Porque o fogo também protegia eles do frio. Aí, cara, com o passar do tempo, eles sentindo a necessidade de se abrigar melhor, eles perceberam que galhos de árvores, ossos, palhas, folha das árvores poderia servir para fazer pequenos abrigos. E eu acredito que por muito tempo os homens pré-históricos utilizavam esse sistema de galhos e ossos para fazer seus abrigos. Até que eles descobriram uma forma de fazer abrigos utilizando o barro. Aliás, como por muito tempo os abrigos eram feitos de barro, daí é que vem a palavra barraca. Nunca parou para pensar isso, né? Aliás, as casas de barro, elas foram utilizadas e são utilizadas até hoje. Eu lembro que eu, que sou natural aqui do Maranhão, nasci no interior do Maranhão, vi por muito tempo as casas serem feitas somente de barro, as famosas casas de taipa. Tem um outro evento que aconteceu na pré-história que ajudou bastante na evolução das moradias, que foi quando o homem começou o cultivo. Em um certo momento, o homem consumiu alguma fruta, plantou a semente ali e viu crescendo o pé daquela fruta, né? Então provavelmente deu aquele start de que ele poderia cultivar aquelas frutas que ele consumia. Ao fazer isso, ele não dependeria mais de estar viajando, ele poderia se fixar num local que normalmente eram nas proximidades de rios para facilitar o cultivo. Então, quando o homem começa a viver só no lugar, ele passa de nômade a sedentário. Alguns pesquisadores acreditam que em 25 mil anos antes de Cristo já existiam algumas cabanas. Isso porque em lugares como a Rússia, a Ucrânia e Polônia existem sinais de cabanas construídas com ossos de mamutes e de outros animais e eles usavam pele desses bichos na cobertura. Em alguns outros lugares da Europa era usada uma armação de madeira no lugar dos ossos. Em 8 mil anos antes de Cristo, tijolos foram criados em Jericó, na Palestina. Com um punhado de barro moldado em formato retangular, era deixado debaixo do sol para secar. Os palestinos construíram as primeiras casas de tijolos, normalmente com 3 cômodos. Era um dormitório, a cozinha, uma despensa para estocar alimentos. Estima-se que o sucesso dos tijolos se espalhou pela Ásia e Europa, resultando na construção dos primeiros sobrados na Mesopotâmia em 2000 anos antes de Cristo. Tem uma invenção muito louca que aconteceu na Roma Antiga. Eles descobriram um tipo de concreto. Ele era feito com cinzas vulcânicas, cal e água do mar, o que forma um mineral chamado tubermorita aluminosa, que se torna mais forte ao passar do tempo. Vale lembrar que Roma era influência não só no âmbito político, mas também no âmbito arquitetônico. Como essa época foi marcada por guerras e invasões, muralhas cercavam todas as cidades. Na Idade Média, o cristianismo e o sistema feudal moldaram o cotidiano das pessoas. Muitos castelos foram erguidos baseados nesse conceito. A edificação em si era de madeira e pedra, cercada por muralhas e possuía várias torres. Ao redor havia um fosso preenchido com água. Estima-se que essa era uma tática de defesa, pois dificultava as invasões de reinos inimigos ou da população insatisfeita. Porém, alguns autores
Estimam que esse fosso ao redor do castelo era um tipo de esgoto a céu aberto. Os mais favorecidos viviam nos castelos, já que não era tão favorecido assim, pobre, viviam em residências mais humildes que normalmente eram feitas de madeira. E uma coisa bem louca é que elas praticamente não tinham janelas, então eram aqueles ambientes escuros, sabe? Aliás, nessa época, quando o comércio se torna muito forte, normalmente no térreo das casas funcionavam lojas, oficinas e pequenos comércios. Em países em que árvores grossas eram muito difíceis de ser encontradas, especialmente em todos os países mediterrâneos, a argila foi usada com muita força para construir as residências. Isso porque era bem fácil de obter e porque o pessoal começou a perceber que fazendo tijolos de argila e colocando no fogo teria um resultado bem melhor. E é nesse momento que a gente tem um tijolo mais próximo do que utilizamos hoje. Outra grande mudança foi quando eles perceberam que daria de cobrir os tijolos e as telhas com um tipo de esmalte que protegeria melhor. Porém, essa técnica ela passou a ser mais usada nas telhas e nas cerâmicas. Com o passar do tempo, o pessoal começou a evoluir a técnica dos tijolos, criando eles de forma padronizada, criando assim as primeiras cidades urbanizadas. E um acontecimento que trouxe a padronização dos tijolos e de muitas outras coisas foi a famosa Revolução Industrial. Mas um ponto que a gente deve falar é sobre a arquitetura portuguesa, né? Que foi a arquitetura que influenciou aqui a nossa terra. Portugal, que não é um país muito grande, mas que você percebe que tem uma diversidade cultural e paisagística gigantesca. Tem uma coisa interessante, é que a construção das casas portuguesas obedeciam 3 fatores: o tamanho da família, o material de construção disponível nas redondezas e a adaptação às condições do clima. Cara, a influência da arquitetura portuguesa no nosso país é enorme, principalmente no que chamamos de arquitetura colonial brasileira, que vai de 1500 até 1822. Eu que moro aqui no Maranhão tenho uma visão muito grande da arquitetura portuguesa, porque no centro aqui de São Luís, que é a capital do Maranhão, é muito preservado, então você consegue imaginar mais ou menos como é que eram as construções daquela época. E hoje, cara, nós temos obras arquitetônicas aí gigantes e cada vez crescendo mais e mais. Outro dia eu vi a notícia da primeira casa inteiramente feita com impressão 3D. Cara, é bizarro até onde a humanidade vai chegar. Mas então é isso, aficionados. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Não esquece de sugerir temas aqui nos comentários, cara. Espero que vocês estejam gostando desse formato que eu tô trazendo agora. Eu acho um pouco mais dinâmico, não é? Então é isso, meus amigos. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu?